Olá, pessoal. Quem aí tá sentindo falta de Dom Estevam Bittencourt nesses tempos? Eu tô. Eu tenho certeza que ele ia dividir esse tema da campanha da Fraternidade de 2021 em várias perguntas e responderemos. Imagino que ele faria uma análise do magistério da Igreja, que ele citaria já, alertas dos papas, né, ao longo das décadas aí em que a teologia da libertação vem aí angariando seus séquitos, né? E certamente ele faria uma belíssima conclusão doutrinária e teológica sobre o tema. Óbvio que eu não tenho esse alcance, né? Eu estou aqui com ele em espírito e com a igreja. Então eu sou aquela minúscula pedrinha viva da igreja, como vinha me lembrando o meu irmão, que vocês já conhecem, o Carlos, uma conversa que a gente teve ontem. A nossa igreja ela não é uma construção arquitetônica apenas, né? Não existem só belas igrejas pelo mundo. A igreja somos nós, né? A igreja é feita de homens, é por isso que é impossível destruir a igreja, né? Porque Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo. Então, como ele ia dizendo, né? Destroem uma igreja construída, ficamos tristes. Sim, ficamos tristes porque ele guarda muito sentimento e muita tradição, né? E muitos símbolos da nossa fé. E especialmente o corpo de Cristo, né? Que fica, nesse caso, sofrendo violência, né? E por isso a gente reza em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. No entanto, nós permanecemos. Então eu, Carla, sou aqui nesse momento uma minúscula pedrinha da Santa Igreja Católica que vai falar nesses vídeos que se seguirão, provavelmente serão, né, vários vídeos, porque é uma reflexão que o Papa nos pede para fazer na Quaresma, para mantermos o diálogo perante um mundo surdo. Que mundo surdo é esse? É um mundo que não consegue se unir. E que união é essa? É a união em Cristo. Então a gente tem que, primeira coisa, fazer algumas diferenciações importantes entre missões, né, da igreja, entre o que é unidade, o que é fraternidade, o que é comunhão. Por quê? Porque dentro do texto base, né, que eu achei até um erro o CONIC não ter liberado desde o início, né, esse texto base só veio, eu só tive acesso a ele no sábado, que foi quando eu entrei para fazer o vídeo e resolvi não fazer o vídeo para poder ler, para poder, daí fui puxando outras leituras importantes para poder começar essas reflexões. Então eu gostaria de pedir ajuda para o Espírito Santo, porque o assunto é complexo, né, e é bastante pesado também. Mas vamos pedir para ele, porque ele vem nos visitar nesse momento, ele vem nos reunir e ele vem esclarecer qualquer dúvida e qualquer tipo de confusão que esteja se querendo fazer aí no âmbito da sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, protetor da Santa Igreja Católica, rogai por nós. São Miguel, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido se fez uma unidade. Referência, leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 12:14. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar como católica é que para nós, católicos, dentro desse diálogo ecumênico, e diálogo implica necessariamente eu falar a minha verdade, a verdade que eu vivo na minha vida, né? Então, católico significa universal. Universal porque Deus, né, se fez homem, veio ao mundo e se tornou o quê? Uma atração para toda a humanidade se salvar. É por isso que Jesus Cristo é a ponte e o único intermediador entre Deus e os homens, porque ele é o único que poderia resgatar o ser humano, porque é o único que poderia resgatar Deus. Então, Cristo é Deus. Cristo não é um revolucionário e nenhum político, e não é um agitador de massas. Cristo é Deus, e Cristo veio resgatar a humanidade, sim, dos seus sofrimentos no tempo, mas os seus sofrimentos que podem
evoluir para um sofrimento eterno se não houver uma conversão e se não houver uma lavagem da alma pelo batismo e pela fé, que são as duas atitudes que nos unem a Cristo. Não basta ser batizado, é preciso ter a fé depois do batismo, é preciso estar unido a essa cabeça. Essa cabeça está presente na Santa Igreja Católica, porque foi Ele quem assim o determinou. Então, no início da Igreja, Cristo faz toda a sua pregação, por vontade própria reúne os 12 discípulos em volta dele, que são os apóstolos, hoje os bispos, né? E ali ele dissemina o seu ensinamento. Ele ensina a humanidade a interpretar os seus ensinamentos através dos apóstolos. Ele não entrega a cada um daqueles que era curado, ou que passava pelo caminho deles, a possibilidade de interpretar. Ele sempre chamava os apóstolos, reunia os apóstolos, e ali, por intermédio divino, né, a doutrina era passada, eram explicadas parábolas, e muitas outras coisas de João seriam ditas, mas não caberiam em todos os livros que pudessem existir na Terra. Ou seja, Cristo fez muito mais do que está contido nos evangelhos. E os apóstolos, que foram testemunhas oculares e diretas de tudo que sucedeu com Cristo, e depois tanto foram testemunhas da ressurreição que aceitaram entregar suas vidas em nome dessa verdade, por isso são testemunhas e mártires, porque mártir quer dizer testemunha. Eles morreram por isso. Eles não morreram por uma causa política, eles morreram pela verdade. Eles morreram por terem se comprometido suas vidas com o evangelho que Cristo ensinou, com a boa nova. Então, o sentido de unidade é recapitular todas as coisas em Cristo. Se eu não estou unida a Cristo, é impossível ter uma unidade. Então, se eu quero praticar o homossexualismo e pertencer ao LGBTQ+, eu não vou estar unida a Cristo. Se eu quiser fazer uma divisão de classes dentro da sociedade, jogar uns contra os outros, certamente eu não vou estar contribuindo para a unidade. E se eu for de uma igreja protestante, que esse ano, dia 25 de junho, vai ter uma celebração ecumênica, né, refletindo os 500 anos da excomunhão de Lutero, né? Isso eu vou deixar no link para vocês essa notícia aí. Então, se eu quero pertencer a essa igreja, então eu estou realmente excomungado da única igreja possível, porque eu sou um desobediente do ensinamento de Cristo. Eu não aceito o magistério. Então eu me revolto contra o magistério e eu pertenço a determinadas denominações variadas que nós respeitamos como irmãs, como eu vou ler aqui para vocês. São irmãos que precisam, pelo diálogo ecumênico, serem integrados. Eu já aproveito para pegar o Catecismo da Igreja Católica, que fala então sobre essa segunda confusão que eu quero dizer, que uma é a unidade, a outra é a questão do diálogo ecumênico. Vai dizer: a tarefa missionária da Igreja implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, em uma como que secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a desconhecem, é para consolidar, completar, elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens e os povos, e para purificá-los do erro e do mal, para a glória de Deus, a confusão do demônio e a felicidade do homem. Essa purificação é a inculturação, que não despreza a vida daquela cultura que já existia antes da evangelização, mas a purifica. Em termos do diálogo ecumênico, que aí é o diálogo entre cristãos, eu aproveito a Lumen Gentium, que ela praticamente está toda replicada aí no Catecismo da Igreja Católica, em que vai dizer o seguinte: por múltiplas razões, a Igreja reconhece-se unida aos batizados que se honram do nome de cristãos, mas não professa integralmente a fé, ou não tem a unidade de comunhão sob o sucessor de Pedro. Há muitos que veneram a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida, manifestam sincero zelo religioso, creem de todo o coração em Deus Pai Onipotente e em Cristo, Filho de Deus e Salvador. São marcados pelo batismo que os une a Cristo e admitem mesmo outros sacramentos, e recebem-nos nas suas igrejas próprias ou nas comunidades eclesiais. As igrejas, aquelas consideradas unidas a Pedro, né, ao Papa, e as comunidades eclesiais são as demais igrejas que não aceitam, né, o Papa como vigário de Cristo. Tá? Então essa diferença também é muito importante. Vários dentre eles possuem também o episcopado, celebram a Sagrada Eucaristia e cultivam a devoção pela Virgem Mãe de Deus.
A isto se junta ainda a comunhão de orações e de outros benefícios espirituais. E mesmo certa união verdadeira no Espírito Santo, que também neles opera com seu poder santificante por meio de dons e graças, e a alguns fortaleceu até a efusão do sangue. Assim, o Espírito suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo e a ação para que todos, de modo estabelecido por Cristo, se unam pacificamente num só rebanho sob um único pastor, ao modo de Cristo e não ao modo dos homens. Para o conseguir, a Igreja Católica, verdadeira mãe, não deixa de rezar, esperar, atuar, exortando seus filhos a purificarem-se e a renovarem-se para que, sobre a sua face, resplandeça mais brilhante o sinal de Cristo. Então há um reflexo, mas não há a luz de Cristo, entendem? Então é muito claro quando diz aqui, olha, no 14, que só Cristo é mediador e caminho da salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. E ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo, corroborou a necessidade da igreja na qual os homens entram pela porta do batismo. Por conseguinte, não poderão salvar-se aqueles que se recusarem a entrar ou perseverar na Igreja Católica, sabendo, desde que saibam que Deus a fundou por Jesus Cristo como necessária a salvação. A igreja, ela não é um apêndice da fé. A igreja é um projeto de Deus, é um projeto de salvação para a humanidade. É o projeto em que os homens vão ser convocados e se unirão em um só corpo, com Cristo Jesus, através do sacramento do batismo e da Santíssima Eucaristia. Quem toma meu corpo e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, está unido a Cristo. São incorporados plenamente na sociedade que é a igreja, todos que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam integralmente a organização da mesma, a hierarquia, que esse documento da campanha da fraternidade critica. E a gente tem que saber ler nas entrelinhas o que eles estão querendo dizer, né? Então tem que aceitar integralmente a organização da igreja. E todos os meios de salvação nela instituídos, ou seja, os sacramentos, os 7 sacramentos, que são o quê? O sinal vivo de Cristo na igreja. Os 7 sacramentos são a cabeça de Cristo. Na verdade, ali dando a vida ao resto do corpo. Então, Cristo, o sacramento de Deus, e os 7 sacramentos são o sacramento de Cristo, o sinal visível de uma graça invisível. Então, vamos lá. Graças aos vínculos da profissão da fé, dos sacramentos, do governo e da comunhão eclesial, permanecem unidos, ou seja, somente assim permanecem unidos no conjunto visível da igreja com Cristo, que a rege por meio do sumo pontífice e dos bispos. Então os bispos são colaboradores quando agem em conjunto com o sumo pontífice. Não se salvam, porém, os que, embora incorporados na igreja, não perseveram na caridade e por isso pertencem ao seio da igreja, não pelo coração, mas tão só pelo corpo. Também não adianta eu me unir e ser uma pessoa que não estou unida em ideias com a igreja. Eu não aceito o magistério, eu sou contestador. Então, isso é o momento que nós estamos vendo hoje. O que essa campanha da fraternidade, na verdade, veio denunciar é que existe, sim, dentro da igreja, algo recorrente, algo que já persevera há décadas, apesar dos alertas dos papas, que é a teologia da libertação ideologizada. E aí estou falando que ela é ideologizada porque a teologia da libertação pura está numa instrução do Ratzinger, a pedido de São João Paulo II, que eu tenho aqui para vocês, e ela diz exatamente que existe sim uma teologia da libertação que é pura, que é verdadeira, que está de acordo com o magistério. Vai dizer nos aspectos da teologia da libertação. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em 6 de agosto de 1984, festa da transfiguração do Senhor, ou seja, quando Jesus mostra sua face, Deus, Jesus não é só homem, Jesus é Deus também, diz assim: a presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e todos os fiéis para os desvios e perigos de desvio prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação que usam de maneira insuficiente crítica conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Ora, você lendo o documento,
né, por tudo que vocês já devem ter ouvido, e a gente vai se citar e vai ler em várias outras reflexões que a gente vai trazer para o canal, mas nesse primeiro contato com ela, eu quero só passar, vamos dizer, o pensamento da igreja sobre essa teologia, tá? A libertação, vai dizer o cardeal Ratzinger, então, né, hoje Papa Emérito Bento XVI, é antes de tudo e principalmente a libertação da escravidão radical do pecado. Seu objetivo e seu termo é a liberdade dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ele exige, por uma consequência lógica, a libertação de muitas outras escravidões, de ordem cultural, econômica, social e política, que em última análise derivam todas do pecado e constituem outros obstáculos que impedem os homens de viver segundo sua própria dignidade. Discernir com clareza o que é fundamental e o que faz parte das consequências é condição indispensável para uma reflexão teológica sobre a libertação. Está muito acima de um plano material, que é o que esse documento traz para a gente. Respeitar a diversidade, respeitar os direitos LGBTQ. Ou seja, essas pessoas estão em pecado mortal, mas a libertação material delas, poderem se expressar livremente, fazerem o que quiserem da própria vida, esse humanismo, esse antropocentrismo ateu, que não se preocupa com a salvação dessas pessoas, está preocupada com uma liberdade na terra, que Deus já deu para elas essa liberdade de serem e de o negarem se quiserem, está mais preocupada com isso, com essa liberdade de expressão, com a não opressão, e aí vem aquela guerra semântica que favorece a guerra de narrativas, que é justamente o objetivo desse poder global, do globalismo, né? Ela quer, vamos dizer, favorecer uma troca de palavras para poder criar novas verdades que antes eram contidas naquela verdade semântica. Então é uma distorção da realidade e é por isso que eu faço questão de, nesse primeiro vídeo, ler o alerta aos bispos e antes a gente ter a consciência clara do que é o dever dos bispos na Santa Igreja Católica, né? Nós estamos aqui falando dos bispos na Santa Igreja Católica. Só para vocês terem uma ideia do problema, óbvio que vocês já leram e já ouviram por aí, mas eu queria pegar só 3 artigos, por enquanto, da texto base da campanha da fraternidade, e eu quero começar com essa questão que eles falam da hierarquia porque me preocupa muito. Ele vai dizer: quando alguém assumia a mensagem do Evangelho, se comprometia com um novo modo de sentido de vida que não se orientava mais pela violência, pelas hierarquias e pelas exclusões e discriminações. Isso traz exatamente a ideia de convulsão social pela destruição da hierarquia que é tão necessária e que existe primeiro dentro da igreja. Então já achei uma deselegância, por quê? Porque aí já está o documento claramente se posicionando contra hierarquias, né? A opção pelo evangelho trazer consigo a busca pela compreensão mútua e um processo de conversão. Era muito mais do que uma expansão geográfica do cristianismo da Palestina por outras regiões do Império Romano. Então quer dizer que o que a igreja fez, né, não era suficiente. Por quê? Porque o que era necessário nessa mensagem do Evangelho era se libertar. Era uma liberdade do povo oprimido. Então, isso é uma imprecisão assim de só uma pessoa que realmente não vive a fé, ela consegue aceitar uma coisa dessa. No 106, tem esse traço político característico da teologia da libertação, porque pode estar dizendo assim, você está supondo que é a teologia da libertação. Não. O livro do Pascoal Rangel, ele descreve muito bem o que é a teologia da libertação. Mas vamos aqui para o 106. As pessoas que abraçam a fé em Jesus Cristo eram minoria, e mesmo assim representavam uma ameaça para o império. Então aqui eles já estão colocando outra guerra semântica, né, que é o conceito de uma minoria, que é uma classe, né, no caso aqui os cristãos. Então, tentando puxar essa guerra de classes que eles trazem para o tempo atual, eles também querem remontar essa guerra de classes como se ela tivesse perpassado toda a história da humanidade. Então, essas pessoas que eram minorias abraçavam a fé em Jesus Cristo e mesmo assim representavam uma ameaça ao império, né? Elas não representavam uma ameaça ao império por elas serem condutas morais diversas dos imperadores, né? Por serem pessoas que pregavam a fé numa pessoa que foi martirizada injustamente pelo próprio império, não para se fazer valer uma lei dos homens, né, mas porque eram perseguidos, vamos dizer assim, uma minoria perseguida. Então já existe outra distorção. Por essa razão, todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados, e a gente sabe que João também foi martirizado, só não morreu, né? Foi torturado.
Então foram martirizadas também muitas mulheres por causa de seu testemunho. Então aí já tem que enquadrar o lado feminista, né? Muitas mulheres, não diferença nenhuma, né? Homens e mulheres foram torturados e perseguidos. A morte dessas lideranças, olha aí a palavra semântica, liderança, né? Como se fossem pessoas agitadoras do povo, pessoas que queriam mudar um conceito político, significou a fragilização da memória histórica das primeiras comunidades, exigiu a renovação das lideranças. Vejam se isso tem cabimento. Se nós vivemos a tradição apostólica, se os apóstolos já estavam conferindo os presbíteros naquela época, né? Os apóstolos, os bispos já estavam ordenando pessoas que os substituíssem, porque eles sabiam que essa tradição precisava acontecer, antes dela ser escrita. Então aqui está dizendo que essas lideranças foram fragilizadas por uma perseguição, né? Ou seja, aquelas pessoas que eram uma minoria oprimida ainda tiveram uma renovação de lideranças. No entanto, essas novas lideranças tinham pouco conhecimento histórico do movimento de Jesus. Ou seja, o anúncio da Boa Nova, a salvação dos homens, se tornou um movimento político contra o império opressor, né? O que gerou uma busca para registrar toda a memória e mantê-la viva na oração comunitária. E o 88, eu não vou citar não, para não me alongar, mas eles falam que a igreja escravizou, quando ele diz que a religião junto ao império também fazia a escravidão. Então também achei de uma deselegância muito grande que essas igrejas estejam se unindo por convite de uma anfitriã, que é a Igreja Católica, que é ela que promove a campanha, né, e não tenham tido o tato de ler na Fratelli Tutti, que o Papa Francisco já falou sobre isso, né, e a igreja já se manifestou exaustivamente sobre erros e acertos e sobre más interpretações sobre o que a igreja fez, que foi muito mais evangelização em tamanho e vamos dizer, em proporções muito maiores do que essa caricatura que querem passar da igreja, né? Então, é óbvio que reunindo-se muitos irmãos protestantes, né, alguns sem o esclarecimento, a caridade necessária, gostassem de aproveitar esse momento para tumultuar a quaresma vivida pela Igreja Católica, que é um momento sim de conversão, é um momento de aprofundamento da nossa fé. Então a gente aproveita aí que o Papa pediu para a gente dialogar e vamos aprofundar a nossa fé. Então, na questão que toca a responsabilidade dos bispos, eu acho muito importante fazer para vocês umas leituras assim que aí a gente parte para a questão da responsabilidade, tá? Os bispos, vai dizer o 888 do Catecismo da Igreja Católica, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens. E por quê? Porque a Igreja Católica, segundo o 848, tem o dever e também o direito sagrado de evangelizar. Então, o bispo ele não está ali por uma causa política, né? O bispo está ali como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé, que levam a Cristo novos discípulos, doutores autênticos da fé apostólica. Ora, os bispos são doutores autênticos da fé dos apóstolos, segundo a ordem do Senhor, né? Providos da autoridade de Cristo. Olha a gravidade e que eu fico muito preocupada com a cobrança que, né, há de vir sobre eles. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, né? E eles aceitaram essa responsabilidade. Então, diante de tudo que a gente está vendo, porque está acontecendo com a condescendência de muitos bispos, eu gostaria de lembrá-los, né, de um documento endereçado do Papa João Paulo II, então, num discurso solene, na viagem apostólica para a República Dominicana, no México e Bahamas, em 25 de janeiro, de 1º de fevereiro, lá em 1979, e que muitos fazem ouvidos surdos a essas palavras do Papa. Vamos ouvir então nós, vamos recordar, porque a Igreja Una, não é? Os papas nunca um papa desfez o que o outro papa falou, né? Então a gente pode muito bem pegar o que o Papa João Paulo II falou lá para o Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, a gente pode muito bem trazer aqui para o Conselho, né, dos Bispos do Brasil, né? Então vamos lá. Mestres da Verdade, ele vai dizer nessa carta de Puebla de Los Angeles, em 28 de janeiro de 1979. O encontro é que foi em 1º de fevereiro, mas a carta veio antes. Vamos lá. Viajar pela pureza da doutrina, base para a edificação da comunidade cristã. Eu não vou ler a carta toda, tá? Eu selecionei uns trechos importantes para a gente refletir, especialmente os bispos, né? Refletirem. Viajar pela pureza da doutrina, baseada para a edificação da comunidade cristã, é, pois, juntamente com o anúncio do Evangelho, o dever primeiro,
insubstituível do pastor. Por isso que eu li antes para vocês ali 888. Do mestre da fé, doutor da fé, como está ali, né? Com quanta frequência punha isto em realce São Paulo, convencido da gravidade do cumprimento de um tal dever. A par da unidade na caridade, urge-nos sempre a unidade na verdade. Então, com quanta frequência punha isto mesmo em realce, né? Desculpa, estou repetindo. O amadíssimo Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, exprimia-se assim. Evangelii Nunciandi é um documento do Concílio Vaticano II. O evangelho que nos foi confiado, o encargo é também palavra de verdade. Uma verdade que torna livres e que é a única coisa que dá a paz do coração. É aquilo que as pessoas vêm procurar quando nós lhes anunciamos a boa nova. Verdade sobre Deus, verdade sobre o homem e sobre o seu misterioso destino e verdade sobre o mundo. Então, nessa carta, ele faz três distinções importantes para os bispos nessas reuniões que eles fazem aqui na América Latina. Uma verdade sobre Cristo, outra verdade sobre a missão da igreja e a verdade sobre o homem. É disso que ele está falando aqui, ele está adiantando o assunto, tá? Então, é a verdade sobre Deus, sobre o homem, seu misterioso destino e a verdade do mundo. O pregador do evangelho, portanto, terá de ser alguém que, mesmo à custa da renúncia pessoal e do sofrimento, procura sempre a verdade que há de transmitir aos outros. Ele jamais poderá atrair ou dissimular a verdade, nem com a preocupação de agradar aos homens, de arrebatar ou de chocar, nem por originalidade ou o desejo de dar nas vistas, ou seja, de ter prestígio, né, em algum ambiente que seja um ambiente de poder político. Aqui a gente pode puxar, né? Pastores do povo de Deus, o nosso serviço pastoral obriga-nos a preservar, defender e comunicar a verdade sem olhar os sacrifícios. Aí eu pulo aqui, verdade sobre Jesus Cristo. De vós, pastores, os fiéis dos vossos países esperam e reclamam, antes de tudo, uma cuidadosa e zelosa transmissão da verdade sobre Jesus Cristo. Esta encontra-se no centro da evangelização e constitui o seu conteúdo essencial. Não haverá nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino e o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciadas. Repito, não haverá nunca evangelização. Tá? Temos, pois, de confessar Cristo perante a história e perante o mundo, com convicção profunda, sentida e vivida, como confessou Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a boa nova e, num certo sentido, única. A igreja vive por ela e para ela, assim como dela tira tudo aquilo que tem para oferecer aos homens, sem distinção alguma de nacionalidade, cultura, raça, tempo, idade e condição. A igreja vai ao mundo evangelizar. Ela não se preocupa em que meio ela está. Todos os que não estão no rebanho são ovelhas perdidas. E por cada uma delas, Jesus deixa as 99 no redil. Por isso mesmo, a partir dessa confissão de Pedro, o nosso Papa hoje, né? A história sagrada da salvação e do povo de Deus devia adquirir uma nova dimensão. Ora, bem, hoje em dia e por muitas partes, o fenômeno não é novo. Correm releituras, que é essa guerra semântica que eu estou falando do Evangelho. Resultado de especulações teóricas mais do que da autêntica meditação da palavra de Deus e de um verdadeiro compromisso evangélico. Elas são causa de confusão ao afastarem-se dos critérios centrais da fé e da igreja, e cai-se na temeridade de as comunicar à maneira de catequese às comunidades cristãs. Ou seja, além de falar isso num documento, né, de não sei quantos, aí 140 e tantos parágrafos, ainda se prega isso como catequese, como ensinamento aos bispos, aos quais tem a obrigação de revelar a verdade de Cristo, né? A verdade que não é política. Então vamos seguir. Em outros casos, vai dizer São João Paulo II, pretende-se apresentar Jesus como um comprometido politicamente, como um lutador contra a dominação romana, exatamente por isso que eu li aquele trecho, e contra os poderes, inclusive implicado na luta de classe, ou seja, o movimento de Jesus Cristo usado no texto base.
Esta concepção de Cristo como político, revolucionário ou como subversivo de Nazaré não se compagina com a catequese da Igreja. Confundindo o insidioso pretexto dos acusadores de Jesus com a atitude do próprio Jesus, ou seja, eles diziam que Jesus era ditador, mas Jesus não disse isso. Ainda mais eles confrontam dizendo que, né, Jesus se calou, Jesus não falou quando foi acusado, né? Então eles confundem com a atitude de Jesus, coisas bem diferentes, aduz-se como causa de sua morte o desenlace de um conflito político e cala-se a vontade de entrega do Senhor e ainda a consciência de sua missão redentora, libertar o homem do pecado. Chamar o LGBT que é mais para a conversão, dizer que eles estão em pecado mortal, isso é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Exortar a conversão dos senhores protestantes também, que se unam e voltem a casa, a verdadeira Santa Igreja Católica, né? Então, isso é confrontar, isso é passar a mensagem de Jesus Cristo. Então, essa confusão, né, entre os acusadores e a atitude de Cristo aduz como sua causa da morte um desenlace político. Os evangelhos, né, mostram claramente que para Jesus era uma tentação aquilo que porventura alterasse a sua missão de servo de Javé. Mas ele não aceita a posição daqueles que misturavam as coisas de Deus com as atitudes meramente políticas. Ele fez críticas várias vezes a isso, né? Rechaça inequivocamente o recurso à violência e patenteia a todos a sua mensagem de conversão, sem excluir os próprios publicanos, né? Ele incluiu todos, né, no chamado conversão. A perspectiva da sua missão, pois, é muito mais profunda. Consiste na salvação integral por um amor transformante, pacificador, de perdão e de reconciliação. Se não há arrependimento, não há unidade. Se não há arrependimento, não há perdão. Há exclusão, há a autoexclusão da salvação. Não é Deus quem exclui, é a pessoa que não aceita, é a pessoa que não quer abrir mão do seu prazer, da sua vida, né? E do seu vamos dizer, modinho de fazer poder, né, com a religião. Essas aí realmente não fazem parte, porque não foi isso que Cristo veio trazer. Ele rechaçou esse tipo de coisa. E os evangelhos, como diz o Santo Padre aqui, mostram isso claramente. Então, a perspectiva da sua missão é muito mais profunda. Consiste na salvação integral por um amor transformante, pacificador, de perdão e de reconciliação. Não há dúvida, por outro lado, de que tudo isto é muito exigente para a atitude do cristão que queira servir verdadeiramente os irmãos mais pequeninos, os pobres, os necessitados, os marginalizados. Numa palavra, servir todos os que reflitam nas suas vidas o rosto dolente do Senhor. Ou seja, aquele rosto sofredor do Senhor, né? Mas o que tem dentro de mim para eu ir em direção a elas? Um sentimento político, né, de crítica à política, de injustiça social, ou é o meu amor por Deus? Né? Que era isso que São Francisco fazia, na verdade. Contra tais releituras do Evangelho, pois, e contra algumas hipóteses, talvez brilhantes, mais frágeis e inconsistentes, que delas se derivam a evangelização no presente e no futuro da América Latina, não pode cessar nunca de afirmar a fé na Igreja. Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, faz-se homem para se aproximar do homem e oferecer-lhe, pela força do seu mistério, a salvação, grande dom de Deus. Esse mistério, mysterium, pode ser traduzido também no sacramento, né? Então, através dos sacramentos, Cristo consegue trazer de volta a Deus. Ele é a ponte, ele é o sacramento. Qualquer silêncio, esquecimento, mutilação ou inadequada acentuação da integridade do mistério de Jesus Cristo, que se afaste da fé da Igreja, não pode constituir conteúdo válido da evangelização. Hoje, sob o pretexto de uma piedade que é falsa, sob a aparência enganadora de uma pregação evangélica, intenta-se negar o Senhor Jesus Cristo, escrevia um grande bispo no meio de duas crises doutrinais do século IV, e acrescentava: eu digo a verdade para que seja por todos conhecida a causa da desorientação que sofremos. Essa confusão que existe dentro da igreja é porque a gente não procura seguir o magistério da igreja, né? A gente quer sempre fazer o cercadinho daqueles conceitos que nos interessam à nossa própria causa, né? Isso os cristãos podem fazer individualmente ou coletivamente, como a gente está vendo agora na Santa Igreja. E acrescentava, né?
É isso aí que ele diz a verdade. E também vós, bispos do dia de hoje, dos dias de hoje, quando porventura se derem estas confusões, não podeis calar-vos. Então, parabéns aos bispos que estão se manifestando sobre isso, né, destemidamente, que não estão colaborando ou vão dialogar sobre o assunto, mas não vão diretamente aderir a essa campanha, porque, como diz aqui São João Paulo II, isso não está conforme o magistério, então não tem como isso acontecer, né? Então, verdade sobre a missão da igreja, é o segundo ponto que São João Paulo, né, aborda. Mestres da verdade, de novo, mestres da verdade, bispos, de vós se espera que proclameis sem cessar, e com especial vigor nessa circunstância, a verdade sobre a missão da igreja. O Senhor instituiu-a como comunidade de vida, de caridade e de verdade, e como o corpo do aroma e sacramento de Cristo, no qual habita toda a plenitude da divindade. A igreja nasce da resposta de fé que nós damos a Cristo. Efetivamente, é pelo acolhimento sincero da Boa Nova que nós, os crentes, nos reunimos em nome de Jesus para buscar juntos o reino, para o edificar e para o viver. E como que eu vivo o reino de Cristo nesse mundo? Pertencendo ao corpo de Cristo, ou seja, eu estou nesse mundo e não estou, porque eu já estou unida a Cristo. Se eu estou em estado de graça, eu estou unida a Cristo. Então não é um reino que se faz aqui no ambiente político, é um reino que reflete no ambiente político. Então o problema é de partida. Eu não posso partir do mundo para anunciar o evangelho, eu tenho que partir do evangelho para refletir no mundo. É essa doutrina social que há essa inversão completa e que ela é de uma gravidade que parece uma coisa tão boba, né? Mas ela é de uma gravidade tão grande que ela transforma a própria missão da igreja, que é justamente o que o alerta que São João Paulo está fazendo sobre a verdade da missão da igreja. A igreja é congregação daqueles que, crendo, veem em Jesus o autor da salvação e o princípio da unidade e da paz. Então, se busca a não violência, se busca a paz, se busca a unidade, é em Cristo que vamos achar isso. Por quê? Porque o pecado, ele gera todas as outras consequências violentas da sociedade. Sejam as exclusões, sejam as violências verbais, não é? Sejam todos os tipos de violência que se propõem hoje, né? E que justamente é o que essa campanha tentou, por vias transversas, né? Usar um conceito, por isso a distorção, né? Sem contanto fazer essas ressalvas que São João Paulo II está fazendo aqui. Eles foram pelo caminho justamente que ele está aqui exortando a não ir, né? Então, essa paz se busca assim. E só mais um parênteses, a diversidade dentro da Igreja Católica é diversidade de dons, e não diversidade de escolhas de vida. Dentro da Igreja, nós todos temos uma única conduta. Estamos unidos a Cristo por uma única conversão. Nos despimos do pecado. Então, é aí a diversidade contribui para a unidade. Por quê? Porque cada um com seus dons completa o corpo de Cristo. Cada um é parte de um membro de um corpo de Cristo, assim nos ensina também São Paulo. Então, esses conceitos que são pervertidos o tempo todo, eles criam essa confusão, que é esse alerta que a gente está fazendo aqui. Por outro lado, porém, nós nascemos da igreja. Ela comunica-nos a riqueza de vida e de graça, de que é depositária. Gera-nos pelo batismo, alimenta-nos com os sacramentos e com a palavra de Deus. Prepara-nos para a missão, essa missão. Conduz-nos ao desígnio de Deus, razão da nossa existência como cristãos. Nós somos seus filhos, somos filhos da igreja. Assim, com legítimo orgulho, lhe chamamos nossa mãe, mãe e mestra. Está aqui nos ensinando, né? Olha aqui, um sucessor de Pedro ensinando a sua igreja a se portar no mundo. Repetindo um título que já vem dos primeiros tempos e que atravessa séculos. Temos, portanto, que amá-la, respeitá-la e servi-la, porque não pode ter por Deus como pai, quem não tiver a igreja como mãe. Depois, não é possível amar a Cristo sem amar a igreja que Cristo ama. E ainda, na medida em que alguém ama a igreja de Cristo, possui o Espírito Santo. Na vasta documentação com que procuraste preparar essa conferência, particularmente nas contribuições de numerosas igrejas, adverte-se por vezes um certo mal-estar pelo que respeita à mesma interpretação da natureza e missão da igreja. Faz-se alusão, por exemplo, à separação que alguns estabelecem entre igreja e reino de Deus, este esvaziado do seu conteúdo total.
é entendido prevalentemente num sentido secularista, mundano, né? Ao reino não se chegaria pela fé e pelo fato de fazer parte da igreja, mas pela simples mudança estrutural e pelo compromisso sociopolítico, que é o conteúdo do texto base da campanha da fraternidade de 2021. Né? Assim, onde há, a partir do 46, lá do parágrafo 46, o 44 é só questão política, né? Assim, onde há um certo tipo de compromisso e de praxes, né, de prática em prol da justiça, aí estaria já presente o reino. Então, essa é a tônica da teologia da libertação, né? Deixa a ortodoxia e entra na ortopraxis, que é isso que o Rangel Pascoal fala aqui, mas a gente vai abordando com calma esses temas, né? Aí estaria já presente o reino. Esquece-se deste modo que a igreja recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constituir o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. Né? Então, ela já instaura, ela já faz com que se viva esse reino e ainda germina, né, em outros pedaços de pedrinhas vivas, né, essa construção desse reino. Né? Então, cada um que chega está aqui fazendo parte do reino, dessa construção. Então, é por isso que eu falei das pedras vivas no início. Numa das suas belas instruções catequéticas, o Papa João Paulo I, ao falar da virtude da esperança, advertia: é um erro afirmar que a libertação política, econômica e social coincide com a salvação em Jesus Cristo, que o regnum Dei se identifica com regnum hominis. Né? Quer dizer, tratar Cristo como um homem, né? Na verdade, como um libertador. Então, é de uma imprecisão infinita, né? Proporcionalmente ao que Cristo é, que é Deus, então é infinito, né? Em alguns casos, gera-se uma atitude de desconfiança para com a igreja institucional ou oficial, qualificada como alienante, né? Essa igreja do Papa é alienante, a qual se oporia a outra igreja popular, essa igreja que nasce do povo e se concretiza nos pobres, né? Então aquela é estéril, alienante, essa aqui está de acordo com o que está acontecendo no mundo, ela pastoreia, né? Vai dizer São João Paulo II, essas posições poderiam ter graus diferentes, nem sempre fáceis de precisar, de conhecidos condicionamentos ideológicos. O concílio, porém, né, que está se referindo ao Vaticano II, fez presente qual é a natureza e a missão da igreja, como eu li para vocês aqui na Lumen Gentium. E ainda, o modo como se contribui para a sua unidade profunda e para a sua permanente edificação por parte de quem tem o seu encargo, o ministério da comunidade. Aqui ele se refere mais uma vez aos bispos, né? E como há de contar com a colaboração do povo de Deus. E está se referindo aos leigos. Com efeito, se o evangelho que nós apregoamos se apresenta vulnerado por querelas doutrinais, polarizações ideológicas ou condenações recíprocas entre os cristãos, ao capricho das suas maneiras de ver diferentes acerca de Cristo e da Igreja, e mesmo por causa de suas concepções diversas da sociedade e das instituições humanas, como não haveriam aqueles a quem a nossa pregação se dirige vir a encontrar-se perturbados, desorientados, se não mesmo escandalizados? Ou seja, os que olham de fora esse movimento, essas querelas, essas confusões, porque o diabo, o pai da mentira, aquele que semeia a confusão, né, o joio e o trigo dentro da igreja, né, ele está ali querendo prejudicar essa evangelização. É tudo que ele quer prejudicar, porque é pela palavra, vai dizer São Paulo, que vem a conversão. É pela pregação, é pelo anúncio do reino. Então, quando acontece essa confusão, essa miscelânea, gera isso, conflito entre cristãos, e aí escandaliza aqueles que estão sendo evangelizados. É uma grave denúncia de São João Paulo II, e diz que isso nada tem a ver com o anúncio do evangelho. Então, se nada tem a ver com o anúncio do evangelho, tem a ver com o quê? Eu já deixo aqui a pergunta, né? Nesse trecho da missão da igreja que eu terminei agora. Para finalizar, ele fala da verdade sobre o homem. A verdade por nós devida ao homem é, antes de tudo, uma verdade sobre ele próprio. Como testemunhas de Jesus Cristo, somos arautos, porta-vozes e servidores dessa verdade. Isso o Papa está dizendo, né? Como testemunhas de Cristo, somos arautos. Quem? Ele e os bispos, porque ele está se dirigindo aos bispos, tá? Que não podemos reduzir aos princípios de um sistema filosófico ou à pura atividade política, que não podemos esquecer, nem atraiçoar, nem trair, né?
Talvez que uma das mais vistosas debilidades da civilização atual esteja numa inadequada visão do homem. A nossa época é, sem dúvida, aquela em que mais se tem escrito e falado sobre o homem. A época dos humanismos, né, e do antropocentrismo, né, o homem centrado em si, né, voltado para o que ele acha, para as verdades que ele acha da vida, né? O que ele acha tá bom, se não incomodar ninguém, então tá ótimo, né? Não incomode a diversidade, né? Deixa cada um como tá. Por outro lado, e paradoxalmente, é também a época das mais profundas angústias do homem, pelo que respeita à sua identidade e ao seu destino, época do rebaixamento do homem a níveis dantes insuspeitados, e época de valores humanos conculcados como jamais o terão sido anteriormente. Ou seja, essa época desses direitos humanos que tanto se defende, né, transgrediu-se tanto o direito natural que o homem já está se coisificando. Rebaixamento do homem a níveis dantes insuspeitados. O alerta gravíssimo, né, do Santo Padre Papa João Paulo II, São João Paulo II. Como se aplica um tal paradoxo, né? Como se aplica querer que o homem esteja no centro, que ele seja tão importante, perdendo a dignidade dele, né? Podemos dizer que é o paradoxo inevitável do humanismo ateu. O homem que quer se encontrar sem Deus se coisifica, né? Ele esquece a sua essência divina, ele esquece que tem alma e que a alma é a vida do corpo, né? Como diz São Tomás de Aquino. É o drama do homem amputado de uma dimensão essencial do seu ser, a sua busca do infinito. É amputado disso. Ele se reveste da finitude, ele corta a transcendência e é amputado do infinito, né? Que belas palavras, né? Profundas. E posto assim de frente à pior redução do seu ser. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes vai ao fundo do problema quando diz, aspas, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Perante outros bem numerosos humanismos, não raro fechados uma visão do homem estritamente econômica, biológica ou psíquica, a Igreja tem o direito e o dever de proclamar a verdade sobre o homem, que ela recebeu do seu Mestre Jesus Cristo. Então eu quero assim que dar uma pausa aqui para falar, né, aonde nesse texto base se cuidou, né, o lado católico que participa desse texto base, de anunciar esse verdadeiro Mestre, né, de anunciar o largar do pecado com destemor, né, sem preocupação se estava atingindo o politicamente correto, né, a que se serviu ali, né? Oxalá que nenhuma coação externa o impeça de o fazer. Será que isso aconteceu? Uma coação externa que o impeça de o fazer? Ou que fez com que fizesse daquela forma? Mas, sobretudo, oxalá que ela nunca deixe de o fazer por temores ou por dúvidas, por se ter deixado contaminar por outros humanismos, por falta de confiança na sua mensagem original. Quando um pastor da igreja, portanto, anuncia com clareza e sem ambiguidades a verdade sobre o homem, revelada por aquele mesmo que sabia o que havia no homem, deve animá-lo à segurança de estar e prestar o melhor serviço ao ser humano. Então, a forma como eu presto o melhor serviço é trazendo ao homem a referência de Deus, para que assim ele reflita Deus na sociedade, e a sociedade vai se tornando cada vez mais justa e solidária, né, e cada vez mais respeitadora. Então é por aí, é esse o começo. Não se parte dos problemas filosóficos, políticos, sociológicos para a Bíblia, mas sim o contrário. Essa verdade sobre o ser humano constitui o fundamento da doutrina social da igreja, que não se confunda, para que seja desvalorizada uma coisa que é tão importante que é a doutrina social da igreja, como também é a base da verdadeira libertação. Então, não é aquela teologia da libertação, essa é a verdadeira libertação. Mostrar para o homem sua origem, né? Mostrar para o homem essa sobriedade com que ele deve viver a vida em Cristo, né? À luz dessa verdade, o homem não é um ser submetido aos processos econômicos ou políticos, mas são estes processos que estão ordenados para o homem e a ele submetidos. Deste encontro de pastores há de sem dúvida sair fortificada essa verdade sobre o homem, ensinada pela igreja. A minha pergunta é, saiu? De 79 para cá saiu fortificada? Ou continua a desobediência dos bispos? Né? Essa desunião que ela é causa da desobediência de alguns, aos quais alguns outros têm que se opor pela verdade, né? Que foi isso que ele exortou aqui. Não aceitem, né? Exortem. Então, para terminar, é que ele fala da unidade entre os bispos.
A unidade a servir há de ser, antes de mais nada, a unidade entre vós mesmos, os bispos. Nós devemos guardar e manter essa unidade, escrevia o bispo São Cipriano, no momento de graves ameaças contra a comunhão entre os bispos no seu país. Sobretudo nós, os bispos, que presidimos a Igreja, a fim de testemunharmos que o episcopado é uno e indivisível, que ninguém engane os fiéis nem altere a verdade. O episcopado é uno. Ou se está unido ao episcopado através de Pedro cabeça, ou não se está unido, né? Esta unidade episcopal provém não de cálculos e expedientes humanos, mas de outra coisa. Do serviço a um único Espírito e do amor a uma única e mesma Igreja. Aí o sinal de unidade. Única. Que todos sejam um, não é isso? O lema, né? A unidade. Vou pegar aqui para vocês. Né? Cristo é a nossa paz, o que era dividido fez uma unidade. É verdade. Cristo é a nossa paz e a unidade vem dele. Que é estar aqui, ó, junto em comunhão com os bispos. Então, essa unidade é a unidade que resulta da missão que Cristo nos confiou, a qual no continente latino-americano se vem a desenvolver de há quase meio milênio. E a esta parte que vós levais por diante com ânimo forte em tempos de profundas transformações, enquanto nos aproximamos do segundo milênio, que estamos agora, da redenção e da ação da Igreja. É a unidade em torno do Evangelho, do corpo e do sangue do Cordeiro. De Pedro vivo nos seus sucessores, sinais estes tornados diversos entre si. Olha aí o conceito de diversidade, mas todos tão importantes da presença de Cristo entre nós. A unidade dos bispos entre si há de prolongar-se na unidade com seus presbíteros, né, os padres, os sacerdotes, religiosos e fiéis. Ou seja, a unidade é a vida da Igreja. Estando em comunhão com Cristo, essa divergência, ela é insuportável para a Igreja não dá suporte a isso, entende? Não existe isso que está se criando na Igreja. Os sacerdotes são imediatos colaboradores do bispo na missão pastoral, que ficaria comprometida se não reinasse entre eles e os bispos essa estreita unidade, ou seja, esse problema já existia lá na década de 70, né? Que isso antes, que ele está citando São João Paulo I, né? Então presta atenção, né? A coisa vem vindo e não se escuta. Em diversos países hoje, mais da metade do presbitério é formado por religiosos. Em outros países, eles são uma boa parte do mesmo presbitério. Bastaria este fato para se compreender quanto importa aqui mais ainda do que em outras partes do mundo que os religiosos não apenas aceitem, mas que busquem lealmente uma indissolúvel unidade de vistas e de ação com os bispos. Foi a estes que o Senhor confiou a missão de apacentarem o rebanho. A eles compete traçar os caminhos para a evangelização. E não lhes pode, e não lhes deve faltar nunca a colaboração a um tempo responsável e ativa, mas também dócil e confiada dos religiosos, cujo carisma faz deles agentes sobremaneira disponíveis para o serviço do Evangelho. Em tal linha, grava sobre todos, na comunidade eclesial, o dever de evitar magistérios paralelos, eclesialmente inaceitáveis, pastoralmente estéreis. Sujeitos igualmente desta unidade são os leigos, nós, comprometidos individualmente ou associados em organismo de apostolado para a difusão do reino de Deus. São eles que hão de consagrar o mundo a Cristo no meio das tarefas do dia a dia e nas diversas funções que lhes cabem na família e na profissão, em íntima união e em obediência aos legítimos pastores. Esse dom precioso da unidade eclesial deve ser salvaguardado entre todos os que formam parte do povo de Deus peregrino na linha da Constituição Lumen Gentium. A Igreja, ao contrário do que muitos pensam, ela é defensora dos direitos humanos, mas os direitos humanos enquanto ser humano, né, ser natural, né, como criado por Deus. Então, São João Paulo II, ele, no final desse documento, ele deixa muito claro isso, de que a Igreja, por anunciar o Evangelho, não vive alienada, né? Ela vive e anda com seu povo, mas ela acredita firmemente que a configuração do homem a Cristo é que o dignifica, é que o torna humanamente dignificado. E diz: se a Igreja afirma presente na defesa e na promoção da dignidade do homem, falo-á na linha da sua missão, que apesar de ser de caráter religioso e não social ou político, não pode deixar de considerar o homem na integridade do seu ser. O próprio Senhor delineou na parábola do bom samaritano
o modelo da atenção a todas as necessidades humanas. E mais, declarou que no juízo final se identificará com os desvalidos, enfermos, encarcerados, famintos, solitários, a quem se tenha dado a mão. A Igreja aprendeu nestas e noutras páginas do Evangelho que a sua missão implica como parte indispensável a ação em prol da justiça e as tarefas na promoção do homem, e que entre evangelização e promoção humana existem laços muito fortes de caráter antropológico e teológico e da ordem da caridade. De maneira que, agora preste atenção, a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente. Evangelho e vida concreta, pessoal e social dos homens. Ora, onde que eu vivo o evangelho? Na minha vida. Então eu evangelizo o homem que a vida vai ser melhor. Não é isso? A concepção é bem simples, né? Tenhamos presente, por outro lado, que a ação da Igreja em campos como os da promoção humana, do desenvolvimento, da justiça e dos direitos da pessoa, intenta estar presente o serviço do homem, e do homem tal como ela o encara. Como que a Igreja encara o homem? Na visão cristã da antropologia que o adota. Ela não precisa, pois, de recorrer a sistemas ideológicos para amar e defender o homem e colaborar na sua promoção. Exatamente o que está fazendo, né, essa campanha ecumênica, né? No centro da mensagem de que ela é depositária, ela não vai prestar contas disso, né? Todos os que são responsáveis pela evangelização são depositários da fé. Eles têm que ser, né, honestos com o poder que foi conferido, né, nesse mandato de Cristo para a Igreja, né, que é um mandato. Então eu dou depois satisfações desse mandato para Cristo. Então ela é depositária e arauta, encontra inspiração para atuar em prol da fraternidade, da justiça e da paz contra todas as dominações. Aí, ó, o tema deles, ó, é assim que ela luta contra dominações, escravidões, discriminações, violências, atentados à liberdade religiosa e agressões contra o homem e, enfim, contra tudo aquilo que atenta contra a vida. Não é, pois, por oportunismo, nem por uma preocupação de novidade que a Igreja perita em humanidade. Ela é defensora dos direitos humanos. Não, ela não está na crista da onda. Por quê? Porque por um autêntico compromisso evangélico de mais de 2000 anos, o qual, como sucedeu com Cristo, é empenho em favor dos necessitados. Fiel a esse compromisso, a Igreja quer manter-se livre diante de sistemas opostos, né? Essa guerra de dialética, né? Essa guerra de política que existe, a fim de optar só pelo homem, né? O foco da Igreja é missionário, é o homem, é a salvação, é aquele para cada qual Cristo veio, né? Quaisquer que sejam as misérias ou sofrimentos que aflijam mesmo o homem, Cristo estará do lado dos pobres, não através da violência, dos jogos de poder, dos sistemas políticos, mas sim mediante a verdade sobre o homem, caminho para um futuro melhor. Não há uma regra econômica capaz por si só, mesmo de mudar esses mecanismos. Tem que se apelar na vida internacional para os princípios da ética, para as exigências da justiça, para o mandamento primordial, que é o mandamento do amor. Tem de se dar a primazia moral ao espiritual, aquilo que se deriva da verdade plena sobre o homem. E se dá ou se quer uma liberdade desmedida a título de respeitar aquela opção, né? Se evangeliza, se busca essa tutela integral do homem. Quis apresentar-vos assim essas reflexões que considero muito importantes, as quais, no entanto, não devem distrair-vos do tema central da conferência. Chegaremos ao homem, à justiça, mediante a evangelização. Depois de tudo que vos disse até aqui, a Igreja vê com profunda mágoa o aumento por vezes maciço de direitos humanos, e ele vai citando o que tem acontecido naquele tempo. Assim bradamos novamente, respeitai o homem, né, da concepção até a morte, né? Ele é a imagem de Deus. Evangelizai para que isso seja uma realidade, para que o Senhor transforme os corações e humanize os sistemas políticos e econômicos, partindo do empenho responsável do homem. Há de dar-se alento aos compromissos pastorais nesse campo com uma reta concepção de libertação. A Igreja sente o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos e o dever de anunciar e a consolidar-se essa libertação, mas ela sente também o dever de
o dever correspondente de proclamar a libertação no seu sentido integral e profundo, como anunciou e realizou Jesus Cristo. Libertação de tudo aquilo que oprime o homem e que é libertação, antes de mais nada, do pecado e do maligno. Não é de um sistema opressor, é do maligno, é do demônio e do pecado que o faz prisioneiro do demônio, né? Na alegria de conhecer Deus e de ser por Ele conhecido. Libertação feita de reconciliação e de perdão. Estamos num tempo propício da Quaresma. Conversão, buscar o perdão, sacramento da reconciliação. Libertação que parte da realidade de ser filhos de Deus, a quem podemos chamar Abba, Pai, e em virtude da qual nós reconhecemos em todo homem um nosso irmão. Vem o conceito de fraternidade, né? O conceito que me faz atuar em conjunto pelo bem, né? Suscetível de ser transformado no seu coração pela misericórdia de Deus. Então aquele irmão, ele é sempre uma semente de transformação, né? Ele está sempre pronto a ser essa semente do reino. É assim que a gente tem que enxergar a fraternidade, o conceito de fraternidade. Libertação que nos impele com a energia da caridade para a comunhão, cujo ápice e plenitude encontramos no Senhor. Libertação como superação das diversas servidões e ídolos que o homem se cria, como crescimento do homem novo. Libertação que dentro da missão própria da Igreja não se reduza à simples e restrita dimensão econômica, política, social ou cultural. Que não se sacrifique às exigências de uma estratégia qualquer, de uma praxis ou de um êxito a curto prazo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Continuaremos com as nossas reflexões nos próximos vídeos. Até mais, fiquem com Deus.